Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do canal Resenhando. Hoje nós não tivemos o nosso programa Resenhando com a Miriane. Miriane está ocupada com a minha filhinha mais nova, que está um pouco doentinha, mas vai ficar tudo bem com ela, se Deus quiser. Mas eu não podia deixar de trazer para vocês as últimas informações do Flamengo. Dorival Júnior mudou tudo, mas mudou o time inteirinho. E eu vou trazer para vocês a escalação que já vazou para o jogo de amanhã contra o América Mineiro e explicar para vocês o porquê de tantas mudanças. Também vou falar para vocês a respeito do Rodinei. E, finalmente, a lista de inscritos para as oitavas de final da Libertadores da América. Agora, a lista oficial, tá bom? Tudo isso e muito mais eu vou falar para vocês nesse vídeo aqui. Antes, eu quero pedir para você clicar nesse botão inscreva-se, vermelhinho que tá aí. É de graça, não paga absolutamente nada para você se inscrever no nosso canal e você nos ajuda muito a continuar com esse trabalho que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho para vocês. Então clica no botão, é de graça. Se estiver vendo pela TV, para um bocadinho só, vai no seu celular, no seu notebook, no seu PC, clica nesse botãozinho aí e se inscreva no nosso canal. Além de chamar, é claro, seus amigos para virem aqui. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball nós podemos ver os highlights de jogos do Mengão queridão, além de ter todas as notícias de futebol do Flamengo e de todas as outras equipes. O OneFootball tem para iOS e Android e é totalmente de graça. O link está aqui na descrição do vídeo. Baixe agora o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link está aqui, hein? Baixa e mostra a força do nosso canal. Vamos começar então com as notícias. Estou sentindo falta da Miriane aqui do meu lado, mas vamos que vamos para poder falar de Mengão queridão. O Flamengo joga amanhã contra o América Mineiro, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está na tábua da beirada ali. Se não vencer, vai ser uma catástrofe horrorosa. Vai dar muito ruim. No vídeo de hoje, na hora do almoço, eu mostrei para vocês o porquê que daria muito ruim se o Flamengo não vencesse o América Mineiro, como a gente está próximo da zona do rebaixamento, como os times que estão abaixo de nós estão bem próximos da gente e em caso de vitória podem nos ultrapassar. Ou seja, o cenário do Flamengo no Campeonato Brasileiro é catastrófico. Com apenas 38% de aproveitamento, Dorival Júnior e a sua trupe têm que mudar a postura e tirar a gente dessa zona tão perigosa. Por isso, todo mundo imaginou que o técnico Dorival Júnior fosse colocar força máxima para poder jogar contra o América Mineiro. Mas o que é força máxima no Flamengo de Dorival Júnior? Até aqui foram escalações diferentes para os jogos contra o Internacional de Porto Alegre, o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro. Dorival treinou ontem e hoje para poder definir a equipe que amanhã joga contra o time do América e a provável escalação que já vazou, portanto a gente vem aqui apenas comentar, é a seguinte: Santos volta ao gol do Mengão queridão, com o Rodinei na lateral direita, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia e João Gomes com Arrascaeta, Gabigol, Andréas Pereira e Pedro. Essa deve ser a formação que o técnico Dorival Júnior vai utilizar para o jogo contra o América Mineiro. Mas por que ele está usando tantos jogadores diferentes? Será que ele encontrou uma escalação ideal? Botou o Everton Ribeiro no banco, barraram o Everton Ribeiro, barraram o Arão, o Felipe Luiz, barraram o Mateuzinho, rapaz. E o Diego Alves barraram também. Agora, na zaga é sensacional, né? Barraram o Rodrigo Caio, irmão? Não, nada disso. Vamos lá, o Flamengo vai jogar na quarta-feira da semana que vem contra a equipe do Tolima, lá na Colômbia. Então o Flamengo precisa poupar alguns jogadores, porque se na Copa do Brasil a gente já está correndo risco, porque tá, gente, eu acredito que a gente vai passar, você acredita que a gente vai passar pelo Atlético Mineiro, mas o risco é iminente. Tem muita gente comemorando 2-1. Na verdade, 2-1 são 3 pontos para o Atlético Mineiro. Os caras vêm para o Maracanã por um empate. Eles chegam no Maracanã classificados. 0-0 é deles. Não é impossível o Flamengo fazer 1-0 e levar para os pênaltis. Não é impossível o Flamengo fazer 2-0 e se classificar direto. Claro que não. Basta que os jogadores virarem a chave. Mas a situação está crítica na Copa do Brasil. Daí muitas pessoas, eu vi muitos jornalistas em programas esportivos disseram: agora o Dorival não pode colocar o time misto para jogar amanhã. Tem que colocar força máxima.
porque está correndo risco de sair da Copa do Brasil, está correndo risco no Brasileirão. Se amanhã não ganha o jogo, está na zona de abaixamento. Pois o Dorival não tá nem aí, velho. Ele vai poupar os caras pro jogo contra o Tolima. O foco nesse momento é a Libertadores da América e vai com esse time alternativo aí para cima da equipe do América. É uma equipe alternativa que tem alguns titulares, né? O Santos é um goleiro que o Dorival Júnior pretende avaliar para ver se ele pode ser titular da equipe. A princípio seria, mas tem que avaliar. Nós temos aí o Ayrton Lucas, que para mim é titularíssimo da lateral esquerda. E para você, você prefere Ayrton Lucas ou Felipe Luiz? Coloca aqui nos comentários, por favor. Para mim ele é titularíssimo. Tem o Andrés e o João Gomes, que são titulares, o Arrascaeta e o Gabigol. Então nós temos alguns jogadores titulares. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6 jogadores titulares nessa equipe, 5 jogadores alternativos para esse jogo contra o América. O América não vem bem das pernas, não vence há 4 jogos, não marca um gol há 4 jogos. Isso é muito mais expressivo até de que não vencer. Porque o Flamengo também não vence há muito tempo, há 4 jogos também. Nós vencemos lá contra o Cuiabá, depois nós perdemos todas as partidas. Se não me falha a memória, perdemos para o Inter, perdemos e 2 para o Atlético Mineiro. Então o Flamengo está a 3 jogos sem vencer, né? O América Mineiro está a 4. Só que o Flamengo fez gols. Mesmo nesses jogos que o Flamengo não venceu, ele fez gols. Já o América Mineiro, não. O América Mineiro está a 4 jogos sem fazer gols. E aí não é possível, porque uma zaga formada por Rodinei, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ayrton Lucas, com o goleiro Santos e sob a proteção de Thiago Maia e João Gomes, vai levar gol do América Mineiro, né? Não levando o gol do América Mineiro, os caras lá do ataque que se virem para poder marcar os gols. Gabigol, Arrascaeta, Pedro e Andréas. Eles que se virem para fazer os gols. Eu tô falando que não é possível que vai tomar gol, mas é possível. O Flamengo, por exemplo, deu um ânimo pro Fortaleza, que não havia vencido ninguém no Campeonato Brasileiro, foi ao Maracanã e venceu. O Flamengo perdeu para o Bragantino, apesar de ser fora de casa. O Bragantino vendo uma draga danada, não vencia há 9 jogos. Foi lá e venceu o Flamengo. Então, esse Flamengo que a gente fala que não pode perder, a gente fala que não pode perder pelo coração da gente, porque em campo as coisas estão cada vez mais complicadas. Bom, e vocês estão vendo aí que entre os titulares nós temos o Rodinei. Há alguns dias eu estou alertando. O Flamengo vai renovar com o Rodinei. Pessoal, o Flamengo liberou o Maurício Isla sem problemas nenhum para a Universidade Católica. Por que o Flamengo não liberou o Rodinei para o Grêmio sem problemas nenhum? Por que o Flamengo está pedindo 2, 3 milhões de euros no Rodinei? Porque o Flamengo não está conseguindo se sair bem no mercado. Gente, isso é uma coisa que tem que ficar clara na cabeça de todos nós torcedores rubro-negros. O Flamengo tem hoje, no Centro de Inteligência de Mercado, o chamado SIM, alguns profissionais que não são qualificados para estarem ali hoje. Pode ser que daqui a 1 ano, 2, os caras passem a ter qualificação para estar lá. Mas hoje o Flamengo não tem. Um dos principais analistas de mercado do Flamengo veio de um clube da Série D do Campeonato Carioca. Aí eu pergunto para vocês, esse cidadão que veio desse clube Série D do Campeonato Carioca, quais jogadores ele monitorava? Ele era analista de qual mercado? Do Rachão do Rio de Janeiro, porque o clube que ele estava não tinha dinheiro para fazer investimento. Então ele observava o quê? Ele analisava o quê? Mesmo que ele fosse um cara que fizesse um serviço além do serviço dele, observando jogadores de outros lugares do Brasil e do mundo, ainda assim ele não tem a experiência e a qualificação para estar no Centro de Inteligência de Mercado. Mas ainda outro dia a gente ouviu o áudio de um conselheiro apoiador da gestão Rodolfo Landim, onde ele dizia que o Rodolfo Landim daria um cargo a ele nesse Centro de Inteligência de Mercado pelo apoio que ele estava dando e os votos que ele carregava consigo. Ou seja, a politicagem hoje dentro do Flamengo coloca pessoas desqualificadas ou não totalmente preparadas para assumirem cargos no Flamengo. E para deixar uma coisa bem clara, eu acredito que essas pessoas queiram o melhor do Flamengo. Eu acredito que elas queiram esses cargos para poder dar o melhor de si pelo Flamengo. A questão não é a intenção das pessoas, até porque são rubro-negras. A questão é a qualificação que elas têm para conseguir transformar o desejo em realidade.
Tem muita gente pintando pessoas como vilãs e vilões. Não são vilões, são pessoas que querem ajudar, de verdade. Só que não tem qualificação nenhuma para isso. E toda vez que você não olha a qualificação, você se estrepa na hora da execução. E é isso que está acontecendo no Flamengo. O Flamengo não está conseguindo navegar bem pelo mercado. Pô, Fabrício, o Flamengo trouxe o Everton Cebolinha. E só. Trouxe o Everton Cebolinha e só. O Flamengo precisa de outro atacante pelo lado de campo. Aí vai olhar, procura um Ferreirinha, que é bom jogador, mas está com uma lesão gravíssima. Não joga desde abril. Uma lesão que foi do dia 14 de fevereiro, mal curada, de uma atrapalhada do Grêmio. Os caras botaram ele para jogar de novo, ele não aguentou, teve que parar e tá parado até agora. Esse jogador de 24 anos, o Flamengo teve a pachorra de pensar em dar 8 milhões de euros, quase 45 milhões de reais, num jogador que ainda não evoluiu, que ainda não mostrou a que veio, que não é ruim, é bom tecnicamente, mas não é aquela coisa de você chegar e já, pá, 8 milhões de euros. Enquanto isso, o Lucas Aureliano, que realmente é pá, 8 milhões de euros, tá lá no Vélez e o Flamengo não olha por ele. E o Flamengo não conversa com ele. Por quê? Porque muito provavelmente nós sabemos quem é o Lucas Aureliano, nós sabemos como o jogador atua, mas o Centro de Inteligência e Mercado do Flamengo provavelmente tá boiando, não tá vendo o potencial que a gente tá vendo. De repente é outro Luizito Soares, que o Centro de Inteligência do Mercado tá deixando passar. Os caras não estudam, não têm a qualificação para poder trazer os jogadores para o Flamengo. Então, com a dificuldade do Flamengo em encontrar peças para poder repor, o Flamengo pensa, opa, vamos fazer o seguinte, vamos renovar com quem está aqui, é legal, o grupo gosta do jogador, o grupo sempre trabalha em prol do jogador, vamos renovar. E o Flamengo vai levando em banho-maria essa situação da renovação do Rodinei. Eu estou avisando sobre a situação do Rodinei há mais de um mês. Eu estou falando, ó, o Flamengo tá agindo no miudinho, nos bastidores, se a torcida não abrir o olho, se a torcida não protestar, daqui a pouco o Rodinei vai estar sendo anunciado, ou então daqui a pouco nós vamos descobrir que já renovaram com o Rodinei, e aí não vai ter jeito mais. O Rodinei hoje é o único lateral substituto do Mateuzinho. Tem muita gente, depois do jogo do Atlético Mineiro, quando o Mateuzinho sai e o Rodinei entra, que ficou com a impressão que o Rodinei é o cara certo para trabalhar na lateral direita do Flamengo. Não, pessoal, ele não é. Ele tá no Flamengo desde 2016. Ele não conseguiu colocar o Pará no banco. Vira e mexe, o Pará batia titular e o Rodinei era banco de reservas. A melhor temporada do Rodinei pelo Flamengo foi no Inter e não no Flamengo. O Rodinei não é um jogador qualificado, não é um jogador bom. É um jogador que, quando o Matheus está saturado, quando o Matheus está cansado, quando o Matheus está mal, ele entra e deixa a impressão que ele é melhor, mas não é. E mesmo que ele fosse melhor do que o Matheus, isso não qualificaria para jogar no Flamengo, porque o Matheus ainda não é o jogador ideal para ser o titular do Flamengo. Então, a diretoria vai deixando a banho-maria até o momento em que resolver dar a cartada final, renovar e a gente não poder falar mais nada. Tudo porque nós temos uma troca de favores políticos dentro do Flamengo. Mas não é muito, não é pouco, não é muita. Tem muitos lugares que pessoas estão... Tem gente que era oposição, metia a língua nessa gestão antes, aí essa gestão venceu, a pessoa fez um acordo, ganhou cargo de diretor do Flamengo. Nem precisa de eu falar o nome, vocês sabem quem que é. Vocês sabem, igual ele tem vários aí também. E enquanto a gente ficar só olhando o Vidal, o Ferreirinha, o não sei mais quem, e deixar de cobrar esse lado interno do Flamengo, o Flamengo não vai melhorar. Hoje lançaram uma carta, a oposição lançou uma carta cheia de exigências e exigências palpáveis, daquelas que a gente quer que sejam feitas no Flamengo. Vocês acham mesmo que a diretoria atual vai atender as exigências da oposição? Mas não vai nada, vai fazer o contrário, gente. Vai fazer até o contrário, se der bobeira, ou vai ignorar totalmente. Porque se eles fizerem o que a oposição está pedindo, eles vão estar provando que precisam ser direcionados, que eles são incompetentes. Então eles não vão fazer, aquela carta lá é legal, é bacana, precisava ser feita, mas não vai acontecer nadinha no Flamengo por causa dessa carta. Não vai acontecer nada no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer. O Flamengo é diferenciado,
não é assim uma carta. Tem muita gente impressionada porque 3 ex-presidentes assinaram, grandes beneméritos. Não vai acontecer. O Flamengo vai ser tocado a banho-maria. Até a hora que a água bater no bumbum, que os caras verem que o negócio tá pegando, que tá ficando complicado, aí eles começam a mexer rapidamente em tudo quanto é lugar para tentar modificar. Fiquem atentos com toda a politicagem que vem acontecendo no Flamengo. Não deixem passar despercebido. Cobrem, pessoal, cobrem. Eu venho falando aqui sistematicamente uma série de coisas com vocês. Ninguém parece estar levando a sério. Tem que ir nas redes sociais dos dirigentes do Flamengo, cobrá-los, falar que estamos alerta, não deixar renovações de jogadores como o Rodinei acontecer de maneira nenhuma, porque se renova com o Rodinei, eles não vão procurar ninguém melhor no mercado. Prova disso, 6 anos de René, 6 anos de Rodinei, 6 anos de Diego Ribas, 5 anos de Diego Alves, e as coisas vão andando lentamente. Se não é o Diego Alves ter se lesionado, nós não teríamos ido atrás do Santos também, não. Então a torcida tem que ficar mais ligada nessa situação de bastidores. Sobre Vidal, era para eu ter falado sobre ele no outro vídeo. No vídeo do Fla Nação VP. Não é nem perfil da gente e desse canal que fala isso. Mas como eu esqueci lá de tantas informações, eu trago nesse vídeo aqui. Tem muita matéria saindo dizendo que o Vidal vai esperar o Flamengo. Nossa, que benevolente o Vidal, hein? Que cara que ama o Flamengo. Que lindo. Pois é, a verdade é a seguinte. O Vidal, por enquanto, tem 3 clubes interessados. O Al Rayyan, lá do mundo árabe, dizem ser proposta aí na casa de 6 milhões de euros por ano. Ele ganhava 8 milhões de euros por ano na Inter, então a queda salarial dele seria bem pequena, mas ele não quer ir para o mundo árabe. Ele não quer fazer mais uma aventura, ficar mais uma vez longe de casa. Ele acha que está na hora dele voltar para a América do Sul, voltar para próximo da casa dele, próximo dos familiares dele. E aí ele tem escolhas aqui na América do Sul. Ele tem o Flamengo, ele tem o Boca Juniors, e o Boca Juniors andou fazendo de tudo para poder levar o Vidal para lá. Até o treinador dos caras deu entrevista ontem falando sobre o Vidal, dizendo que o Vidal é um líder nato, que faria muito bem ao futebol argentino, que uma figura como o Vidal centralizaria as situações dentro da Argentina, não seria mais um, seria o grande astro do futebol argentino. Eu até concordo com o treinador deles, mas apelou, hein, fiote? Apelou. Agora é o seguinte, a proposta que o Boca Juniors fez ao Arthur Vidal, ela é um pouco acima da metade do que o Flamengo fez. Ou seja, a proposta financeira, não escrita, tá? O Flamengo não escreveu nada para o Vidal. O Flamengo apenas conversou com o Fernando, o empresário dele, e falou as condições do Flamengo. As condições do Flamengo para contratar Vidal é quase o dobro do que o Boca Juniors pode pagar. Aí é simples, ele não quer ir para o mundo árabe. Tem 2 propostas na mão, uma do Flamengo e uma do Boca. A do Flamengo é quase o dobro do que a do Boca. É fácil esperar pelo Flamengo, né, gente? Aí até eu que sou mais bobo ia esperar pela proposta maior. O fato é esse, a melhor proposta é a do Flamengo. O Vidal está terminando as férias dele, parece que as férias do Vidal terminam nesse final de semana, inclusive, e na semana que vem ele já vai para a Itália, para resolver, lacrar definitivamente a situação dele com a Inter de Milão. E aí, a partir da semana que vem, quando ele assinar e a Inter de Milão anunciar que ele não é mais jogador da Inter de Milão, é que o Flamengo vai entrar de cabeça nessa parada. Pode ser que o anúncio aconteça lá na terça-feira e 2 dias depois o Flamengo anuncie aqui, mas o Flamengo está esperando o resultado lá acontecer. De novo, não vamos ficar bitolados no Vidal, no Ferreirinha, no Cebolinha, no Cascão. Não. Vamos prestar atenção em tudo. Em tudo. Vamos lembrar que o Flamengo está vivendo uma crise política grande. Clubes como Grêmio, e Cruzeiro e Corinthians passaram por crises políticas num cenário bem parecido com o nosso e caíram. Temos que ficar muito atentos. Hoje de manhã eu falei para vocês que o Flamengo ia fazer 5 alterações na lista de inscritos da Libertadores. Na hora do almoço aqui no canal eu trouxe os nomes para vocês. E agora à tarde o Flamengo soltou a lista de inscritos com a numeração oficial.
Eu vou ler bem rapidinho para vocês. 1, Diego Alves. 2, Gustavo Henrique. 3, Rodrigo Caio. 4, Léo Pereira. 5, Ilharão. Meia dúzia, Diegão. 7, Everton Ribeiro. 8, Thiago Maia. 9, Gabi. 10, Diego Ribas. 11, Vitinho. 12, Diogo. 13, Lázaro. 14, Arrascaeta. 15, Fabrício Bruno. 16, Felipe Luiz. 17, André. 18, Andréas. 19, Ayrton. 20, Santos. 21, Pedro. 22, Rodinei. 23, Davi Luiz. 24, Cauã. 25, Matheus Cunha. 26, Ayrton Lucas. 27, Jean Carlos. 28, Daniel Cabral. 29, Vitor Hugo. 30, Pablo. 31, Marinho. 32, Darlan. 33, Cleiton. 34, Mateuzinho. 35, João Gomes. 36, Richard. 37, Peterson. 38, Wellington. 39, Kaique. 40, Matheus. 41, Ryan Luca. 42, Matheus França, que joga amanhã contra o Botafogo. Já está recuperado depois de 2 meses, graças a Deus. 43, Wesley. 44, Iago Teodoro. 45, Hugo. 46, Mateusão. 47, Marcos Paulo. 48, Igor Jesus. 49, Santiago Ocampos. E 50, Pedro Arthur. Esses são os 5 jogadores que estão entrando e esses são os inscritos para as oitavas de final da Libertadores da América. Se o Flamengo se classificar, e ele vai classificar para as quartas de final, o Flamengo vai poder fazer 3 alterações. Na verdade, 2, porque entra o Everton Cebolinha e aí o Flamengo vai colocar mais 2 jogadores. Nação, por enquanto é isso que eu tinha para falar para vocês. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no nosso canal e de convidar os seus amigos para fazerem parte da nossa família. Valeu? Tamo juntos, tenham uma excelente sexta-feira. Comentem o que vocês acharam da escalação do Dorival. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.